Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 9, que diz assim: Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto que não se rompeu a rede. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre as obrigações de um obreiro escolhido pelo Senhor. Talvez você que me ouve tenha aí uma certeza, uma convicção de que Deus te escolheu para uma grande obra. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, é o que trouxe o conceito do termo obreiro aprovado. No texto original, que é o aramaico, a palavra aqui é gemar, né? Gemar, que traduzido significa perfeito, completo ou apresentado dentro de uma totalidade. Isto é, na realidade, irmãos, algo ou alguém que foi aprovado por algo que passou dentro de um teste de avaliação, ou seja, sem apresentar motivos para ser reprovado. O aprovado aqui, ele é algo ou ele é alguém que se apresenta de modo íntegro. Nas traduções provenientes do texto grego, este versículo aqui, ele se encontra exatamente assim. Da parte interlinear do grego para o português, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O texto bíblico exige de nós que nós obreiros sejamos irrepreensível, íntegro ou aprovado. Isto é uma característica que a Bíblia exige das pessoas que querem servir a Deus de todo o seu coração, servir a Deus mesmo de verdade. Mas é claro que nós não somos perfeitos, irmãos. No entanto, a nossa sinceridade no caminhar, sempre nós devemos levar a obediência a Deus a sério. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 até o 7, a Bíblia diz: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então eu entendo que algumas características para quem quer ser obreiro, existem aqui alguns pré-requisitos que a Bíblia ela requer de mim para que eu seja um obreiro aprovado. Isso irá me qualificar como obreiro. Porém, que o bispo seja irrepreensível, não dá motivo para ser chamado a atenção. Segundo, marido de uma só mulher. Terceiro, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O obreiro precisa ter um bom testemunho. Ele precisa ser alguém que procura andar em vigilância, procura ter certos cuidados para que o seu nome não vá para a praça e as pessoas o comentem a respeito do seu nome. Em Tito capítulo 1, versículos 6 e 7, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem desobedientes, diz a palavra de Deus. Um obreiro aprovado, ele deve gostar de estudar a palavra de Deus. É óbvio que todo crente que precisa estudar a palavra de Deus, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, porque isto é uma recomendação que o próprio Simão, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele disse: Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que por meio dele cresça para a libertação ou salvação. Todo obreiro, ele tem que gostar de estudar a palavra de Deus. Ele tem que procurar conhecer as escrituras sagradas, porque isto é uma recomendação da palavra de Deus para nós que somos obreiros. A Bíblia diz em Tito capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 de Tiago, capítulo 3, versículo 1, entretanto, e certamente recai sobre os obreiros maior responsabilidade, pois estes são responsável pelo ensino, pela orientação, pelo discipulado, pela instrução da palavra de Deus para cada obreiro, para cada irmão. É por isso, irmão, que o que eles ensinarem de errado afetará a vida de várias pessoas dentro da igreja. Nós precisamos entender que é uma responsabilidade sobre a nossa vida de nós ensinarmos a verdade da palavra de Deus, sem arrodeio, sem enfeites, sem maracutaia. Não. É pregar exatamente a Bíblia do jeito que Jesus deixou para que nós pregássemos. É por isso que eles entendam que há uma grande responsabilidade para aqueles que pregam, que ensinam a palavra de Deus. Portanto, irmãos, analisando a Bíblia, nós entendemos que é de suma importância que o obreiro, ele seja de fato aprovado por Deus. Isto é, que o obreiro seja íntegro,
A palavra íntegro significa inteiro. O que Deus requer de nós é que os obreiros sejam fiéis. Fiéis que manejam corretamente a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Malaquias capítulo 2, versículo 9, e por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizertes acepção de pessoas na lei. A lei aqui é a palavra. Ou seja, estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada, tem que ser estudado com dedicação, tem que ser estudado com perseverança. É uma das características do obreiro aprovado que não pode faltar na sua vida, é o estudo da palavra de Deus de uma forma dedicada, de uma forma que haja perseverança em buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então não se conforme em ter um conhecimento raso, em ter um conhecimento superficial e não profundo da palavra de Deus. Não se conforma com isso, mas busque a profundidade das escrituras sagradas. Meus irmãos, às vezes é necessário nós desafiar os nossos conhecimentos, os conhecimentos já adquiridos, e questionar alguns conceitos de interpretação da Bíblia Sagrada, já formatada para se chegar a uma compreensão mais profunda da Bíblia Sagrada. Lembre-se que a dúvida, ela é algo tão importante, meus irmãos, que ela nos leva a um conhecimento da verdade. Estudo da Bíblia Sagrada explica exemplos como do apóstolo São Paulo, com característica dos verdadeiros pastores. O mestre explica que aquele que ouve e pratica suas palavras é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha e cavando fundo nela, diz a palavra de Deus. Assim deve ser o obreiro aprovado ou a obreira aprovada. Ele, ela, deve cavar fundo no conhecimento e compreensão da palavra do Senhor. E só assim, irmãos, com submissão, com amor, com dedicação ao aprendizado da Bíblia Sagrada, ele se revelará cada vez mais a nós. E nós seremos obreiros, seremos obreiras aprovadas por ele. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que... Agora veja bem, imagine o que seria de uma congregação. Pensa comigo aí. O que seria de uma igreja, de uma congregação que está sendo ensinada por um obreiro cujo conhecimento, cujo entendimento das Escrituras é fraco? O que seria desta igreja? O versículo de Oséias, capítulo 4, versículo 6, nos ensina, nos explica que o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Nós, como vimos aqui, o povo será destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, em vários aspectos da sua vida, o povo será destruído. Cometerão erros irão prejudicar a sua vida em diversas formas. Mas entenda isto aqui, irmão. Mas isso não é tudo. Pois o mesmo versículo, ele continua a explicar para nós que o que será dos líderes, dos obreiros, dos irmãos, das irmãs que fazem pouco caso do crescer do conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas têm rejeitado o conhecimento da palavra de Deus. Tem rejeitado, pastor? Sim. Eu te convido a visitar as igrejas no culto de doutrina, no culto de ensinamento da palavra de Deus. É o culto que menos da gente. É o culto que os próprios irmãos da igreja não vão. Quando eles deixam de ir no culto de doutrina, quando eles deixam de ir numa escola bíblica dominical, eles estão rejeitando o conhecimento. O culto de ensinamento, ele é uma das fontes mais importantes para o crescimento da palavra de Deus, para o crescimento do obreiro. É da onde ele extrai uma das fontes para o seu grande conhecimento. E quando eu deixo de ir no culto de doutrina, eu estou rejeitando o conhecimento da palavra de Deus. E também, irmão, a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela nos fala que a palavra de Deus, ela foi esquecida pelo seu povo. E a Bíblia diz que, a palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que os sacerdotes que rejeitaram o conhecimento, o Senhor também rejeitará os sacerdotes. E já pensou, irmão? Se você esquecer da palavra, Deus também esquece de você. Deus, ele rejeita os obreiros que não se dispõem para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Obreiros que não se interessa, que não se esforça para buscar o conhecimento da Bíblia Sagrada, Deus rejeita esse tipo de obreiro. O que nós vemos hoje são obreiros, irmão, que têm um conhecimento raso. Vamos ouvir o irmão com uma saudação. Vamos ouvir o irmão que vem trazer uma palavra. Sabe, irmão, é aquilo tudo programado, é aquilo tudo repetido, é o mesmo argumento, é o mesmo texto, é a mesma palavra. A gente sabe quando o obreiro se prepara para melhor servir a Deus. Então a gente vê que existe uma negligência
O obreiro acaba se tornando um obreiro preguiçoso, presunçoso, prepotente, pela ignorância em que fica estacionado ministerialmente quando não busca o conhecimento da palavra de Deus. E quando o crente não busca se desenvolver no estudo da palavra de Deus, ela acaba desvalorizando, valorizando mais a sua própria opinião, a sua própria tradição, a sua crença, a sua cultura, do que as verdades bíblicas da palavra de Deus. Resumindo, torna-se um religioso dentro da igreja, vazio da escritura sagrada. Portanto, irmão, fuja dos achismos, fuja das interpretações subjetivas, fuja das interpretações pessoais do texto bíblico, mas que você possa exatamente entender a Bíblia da forma que ela é dentro da sua essência. O que eu vejo hoje é muitas pessoas, infelizmente, por aí dizendo ser obreiro, profetas, missionários, pastores e etc. Mas em momento algum se submeteram a um processo de aprendizagem da Bíblia Sagrada. Tem gente querendo ser pastor que nunca foi ovelha, rebelde, nunca obedeceu à liderança e quer ser pastor, nunca foi ovelha para ser pastor. Tem obreiros que querem pregar a palavra de Deus, mas não para estudar. Vai pro YouTube pesquisar pregação de pregadores, não paga o seu preço. Mas no momento algum, irmão, se submeteram a um processo de aprendizagem dentro das escrituras sagradas da palavra de Deus. Antes, a Bíblia diz que criaram para si ministérios, e o que me preocupa são ministérios sendo criados para si próprio, baseado em suas liturgias superficiais, muito distante da palavra de Deus. Isto é, na realidade, um infortúnio que traz para a nossa sociedade muitos problemas, mas estes aqui já existem desde muito tempos atrás, que são até mencionados na própria Bíblia Sagrada. Além do mais, não é recomendado que o obreiro seja um principiante, como diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Portanto, se você deseja ser o obreiro aprovado, se você deseja ser uma obreira aprovada, aqui vai um conselho: dedique-se ao estudo da palavra de Deus, desenvolva uma vida habitual de oração, desenvolva uma vida de devocional, de busca, de entrega, de forma constante na presença de Deus. Aleluia. Queridos, o obreiro nunca pode voltar atrás depois que ele foi chamado para o ministério. A Bíblia diz que quando Pedro foi chamado para ser apóstolo, foi chamado para o ministério, Pedro voltou para a pescaria. E o obreiro não pode voltar depois que ele foi chamado. Mas sabe qual é o problema? É que quando Pedro disse, eu vou pescar, os outros discípulos disseram, também vamos contigo. Ou seja, um obreiro, irmão, ele tem que influenciar para o que é certo, não para o que é errado. E que você possa ser um obreiro aprovado por Deus, e que você possa sempre levar a sério aquilo que o Senhor Jesus colocou sobre a sua vida. Porque, irmãos, milhares de pessoas precisam ouvir o que Deus colocou no seu coração. Deus não inverteu em você, espiritualmente falando, à toa. Você é escolhido por Deus desde o ventre para fazer uma obra. Muitos estão caindo hoje no comodismo espiritual. Não estão exercendo exatamente a responsabilidade de um verdadeiro servo de Deus, principalmente aqueles que trabalham na área do ensino da palavra do Senhor Jesus. Queridos, fique com esta palavra. Que o céu te abençoe.